E a condenação de Cristina Kirchner a 6 anos de prisão pela justiça argentina repercutiu no meio político aqui no Brasil. Não foi só aqui no CNN Arena, não, que a gente já debateu no primeiro bloco, mas também nas redes sociais e em toda essa arena política. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tuitou, abre aspas, todo apoio à companheira Cristina Kirchner, vítima de perseguição e politização do judiciário. O PT está ao seu lado, força, a verdade vencerá. Fecho aspas. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, escreveu, abre aspas, a ex-presidente e atual vice da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção, mas ainda pode se candidatar à presidência nas próximas eleições. Ela te lembrou alguém do Foro de São Paulo, grupo de Puebla? Fecho aspas. A publicação ainda conta com uma foto de Cristina ao lado de Lula. Assunto para nossa arena, que volta a contar com o analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Lorival, já está repercutindo aqui e, obviamente, nesse sentido de direita versus esquerda, com a corrupção no meio, remetendo, evidentemente, as investigações sobre o Lula. Como é que você avalia? Felizmente, a gente não viu até agora nenhuma manifestação do presidente Lula ou de alguém que possa potencialmente se tornar ministro do próximo governo. Por que digo isso? Porque esse caso pode se tornar futuramente um contencioso problemático nas relações entre Brasil e Argentina. Fazendo uma rápida retrospectiva. Em meados de 2018, o então dirigente peronista Alberto Fernandes veio visitar o então ex-presidente Lula na prisão em Curitiba, num gesto de solidariedade. E saiu dizendo que ele era professor de Direito Constitucional e Direito Penal na Universidade de Buenos Aires e que ele considerava a prisão do Lula uma afronta ao Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele veio aqui opinar sobre o nosso sistema judicial. E esse ataque, então, ficou ali no fígado do candidato Bolsonaro, que venceu, então, a eleição, e os dois se tornaram inimigos. A primeira provocação foi do Alberto Fernandes. Bolsonaro também passou a falar que a Argentina era um estado falido, um país com uma economia muito ruim, que se a esquerda voltasse ao poder, a gente viraria uma Argentina, uma Venezuela e assim por diante, e a atacar, então, depois o governo do Alberto Fernandes, que foi eleito em outubro do ano seguinte, 2019. Então, criou-se essa animosidade entre os dois países, que acabou se refletindo nas cúpulas do Mercosul, com o Bolsonaro saindo antes de o Fernandes falar, enfim, uma relação muito ruim entre os dois governos, né? E agora, quando o Fernandes foi eleito, em outubro de 2019, ele comemorou naquela noite com um tweet fazendo o L de Lula, né, pedindo a libertação de Lula. Era a noite da vitória do Fernandes e ele estava pensando no Lula, para você ver a proximidade entre os dois. Naturalmente, com a eleição do Lula, o Fernandes veio aqui visitá-lo, enfim, existe essa relação muito forte entre o futuro governo brasileiro e o atual governo argentino. Ano que vem tem eleição na Argentina, pode ganhar a direita. E aí, de novo, teremos um problema nas relações por causa desse tipo de solidariedade. É nesse sentido que eu acho que a política externa não deveria ser contaminada por essas preferências ideológicas. Legal, Lorival. Diga, Raquel. Completar o Lorival, a Argentina passa por uma crise econômica muito forte, mas ela ainda é quase que um destino geográfico para nós. Estava pegando aqui os dados. Maior importadora de manufaturados do Brasil, grande mercado para autopeça, linha branca, calçados. Uma outra fonte aqui estava me passando, também especialista em comércio exterior. Quase tudo, de 5% que o Brasil exporta e importa, vai para a Argentina. Já foi maior, mas segue sendo um mercado muito relevante. Então, assim, endosso o que o Lorival está falando. Você misturar as duas coisas neste momento, sendo que você pode ter uma virada, pode ter a eleição de um governo à direita na Argentina, é muitíssimo complicado. Você tem que ter uma relação Estado a Estado e não governo a governo.
Lucas, a gente viu, inclusive, durante a corrida eleitoral, a exploração por parte de Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas da situação econômica da Argentina, com muitas críticas. Depois que o governo eleito apresentou a PEC do estouro, houve também muitas sinalizações de que isso poderia resultar numa situação econômica como a que a Argentina passa. Agora você tem um caso de corrupção que remete também ao escândalo do Petrolão. Tudo isso vai poluindo, digamos assim, esse pragmatismo necessário nas relações exteriores? Eu acho que sim, e também, como disse o Lorival, acho que é bom que até o momento, pelo menos, não tenha havido gesto nesse sentido de figuras de fato integrantes da equipe de transição, possíveis ministros, né, do próprio presidente da República. É bom que isso não tenha havido. Eu espero que assim se mantenha, para que pelo menos nas nossas relações com a Argentina a gente não tenha esse tipo de ruído. Eu só queria aproveitar a oportunidade da fala, se você me permite, Felipe, para pedir desculpas ao meu amigo Rodrigo Marinho, que claramente não postula a presidência de Senado nenhum. É Rogério Marinho, o político do qual nós estávamos falando. Falha nossa. Não, imagina, eu falei Rodrigo, é porque eu estava falando do Rogério Marinho, que era aliado do Rodrigo Maia, e aí eu pensei que você tinha misturado por causa disso, mas talvez você conheça o Rodrigo Marinho. Hélio, a gente vê, claro, a exploração desse caso, digamos assim, por quem gosta ali de alimentar essa rivalidade ideológica de direita e esquerda nas redes sociais. Será que isso vai chegar em quem tem cargo, quem precisa se relacionar com outros países? Você vê problema nisso? Felipe, historicamente, a esquerda tratou esse tipo de assunto como um grupo de líderes da esquerda, seja o grupo de Puebla mencionado ali no Eduardo Bolsonaro ou o Foro de São Paulo, e os países, os estados, são convenientes, são meios para atingir esse objetivo da esquerda, né? O socialismo no século XXI. Então, os países são secundários, eles não estão interessados em fazer uma política só de Estado, eles querem alavancar a esquerda, o socialismo no século XXI, no resto da América Latina. Então, isso eu acho que fica claro aí, né, nessa defesa mútua do Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, aqui no Brasil, Dilma e etc., que eles são parceiros, né? Parceiros no crime e parceiros na condenação. Crime e condenação, PCC, parceiros no crime e condenação. Eu vou só fazer uma pontuação. O presidente Jair Bolsonaro se aliava muito diretamente ao presidente Donald Trump, inclusive na campanha, e isso nos trouxe muitos problemas quando vence Joe Biden. Teve um estremecimento nas relações entre Brasil e Estados Unidos, que agora estão sendo recuperadas. Acho que vale esse princípio de que as relações são Estado-Estado e não governo-governo, vale para qualquer tipo de ideologia política. É verdade, porém, não era uma aliança formal. É uma aliança de que o Jair Bolsonaro gostava das políticas dos Estados Unidos e tal, errou. Mas aqui na América Latina é diferente. É uma ação coordenada entre os líderes que assumem os poderes nesses países para se autoajudar. E quem paga o pato é o BNDES, as políticas externas brasileiras. Esse é bem diferente. Bem, eu nunca enxerguei esse Foro de São Paulo quando algo concreto, mas enfim. Vila, a gente vê aí... nunca enxerguei essa grande conspiração. Uma espécie de internacional comunista, a Terceira Internacional, que morreu em 1943... né, em plena Segunda Guerra Mundial, não teve algo semelhante aqui. Isso foi uma construção feita, repetida ad nauseam, mas concretamente não havia uma ação organizada de governo construindo uma espécie de ursal. Lembra da história do ursal? Cara, foi engraçadíssimo. Saudade do Cabo Daciolo. Isso efetivamente nunca ocorreu. Agora, eu concordo plenamente, governo, né? Partido que está no governo e as relações de Estado é outro. E lembrar, o governo Lula 2023 não será o governo Lula 2003. Ou seja, a composição de uma frente ampla democrática, sim, impedirá alinhamentos desse tipo. E eu espero que o governo tenha bom senso de gente do governo, do futuro governo, que não se imiscuir em assuntos internos da Argentina. E o mesmo é verdadeiro, né? A Argentina em relação ao Brasil. Citou o Cabo Daciolo, que foi candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, pelo PDT, mas acabou perdendo a vaga para o Romário.